Tab Compensador, bora para mais um vídeo aí, né? No vídeo de hoje eu não quero aprofundar muito, eu quero fazer mais uma reflexão, né, com você que tem mania de falar que religião, política e futebol não se discute, não é verdade? Só esse temazinho aí para esse vídeo de hoje. Bom, referente ao futebol, eu não entendo nada de futebol, acho que tem mais a ver com lazer, pelo menos deveria, né? O futebol tem mais a ver com lazer do que qualquer outra coisa, acaba sendo até motivo de muitas brigas e até morte em muitos lares, né? Então, referente ao futebol, eu até não entro nessa conta não. Mas referente à política e à religião, e eu quero colocar bem claro que a religião, no caso aqui, eu quero falar sobre a sua fé, a fé que eu tenho, a fé que você exerce. Essa conversinha de não discutir religião e política, para mim, essa ideia aí veio do inferno, isso é coisa do Satanás. Por quê? Porque através das discussões sobre a política, sobre a fé, é que nós aprendemos mais um com o outro, é que nós enxergamos parâmetros, né? Enxergamos coisas, situações, temos informações que não tínhamos antes. Então eu acho importante sim ter discussões políticas, discussões religiosas, desde que você não haja ofensa, né? É importante estar respeitando ambos os lados. E respeitar não é deixar de falar. Respeitar é falar com cuidado de não ter o interesse de te ofender. É diferente quando alguém chega para mim e fala assim: eu não acredito em Deus, não. Você acredita em Deus? Eu não acredito em Deus. E outra coisa é falar assim: ser retardado acreditar em Deus, ser besta, Deus não existe. Olha a diferença. Então você pode ser um ateu, se posicionar como ateu sem ofender aquela pessoa que acredita num Criador, que acredita na existência de algo mais, entenderam? Então toda política e religião ela é relevante e ela é importante. Mas eu quero falar sobre discussão da fé no dia de hoje nesse vídeo. Eu estou aqui lendo o livro de Atos e eu vejo tanto que é importante essa discussão religiosa, discussão de fé, porque a gente sempre depara com Paulo, principalmente em Atos, né? Discutindo, e aqui no versículo 18 fala: e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Aqui está falando de um rapaz chamado Cláudio, né? Então ele discutia, ele disputava. O que é esse disputar que a Bíblia está falando aqui? Não é disputar de querer ser melhor, mas disputar em ele colocar o ponto de vista dele de forma veemente, de forma que subscrevia a ideia dos outros, subscrevia a ideia dos judeus e dos gregos, de forma que eles acabavam se convertendo e se convencendo que havia falhas na fé deles, havia brechas na fé deles, e o que o Cláudio e até o próprio Paulo e outros na Bíblia, aqui em Atos a gente vê, o que eles apresentavam era muito mais concreto, muito mais real, apesar de não ter como acreditar senão pela fé. Bom, dito isso, eu quero incentivar você a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Você que tem preguiça de ir na escola bíblica da sua igreja, eu quero falar para você que é muito mais importante às vezes do que o próprio culto de domingo. Por quê? Porque muitas vezes numa pregação no culto de domingo, o pastor ou o preleitor não consegue te dar aquela margem, aprofundar em um determinado tema e conhecimento. Agora na escola bíblica você tem condições até de fazer perguntas mais profundas, de forma que você sai de lá edificado. Na verdade, o que eu aconselho e que eu penso pessoalmente é que todo cristão, todo evangélico principalmente, a partir do momento que ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo Nazareno, ele deveria entrar num curso teológico. Por quê? Basicamente é o que faziam aqui. Eles não tinham um cursinho com placa de igreja, mas eles estavam copiosamente, diariamente, diuturnamente, lendo, apreciando a palavra de Deus. E eles não tinham tempo, horário, quantidade, não era 2 horas de ensinamento, 2 horas de escola bíblica, não.
A palavra de Deus traz até uma situação aí em que o jovem dormiu, caiu da janela e até morreu, né? Porque estendeu ali aquela palavra. Pessoas às vezes reclamam do tempo de culto, do horário de culto. Para mim é um absurdo, sendo que a gente vê lá em Neemias, se eu não me engano, o povo de Deus, quando eles encontraram a Torá, a Bíblia, né, ali manuscritos, eles ficaram debaixo do sol lendo aquilo ali, que para mim particularmente parece até enfadonho, mas não era enfadonho, porque eles tinham prazer de conhecer a palavra de Deus. Então para mim e para você pode ser enfadonho uma situação, mas quando você entende que a palavra é vida, que a verdade liberta, você passa a apreciar a palavra de Deus de forma melhor. É igual alimentos. Certos alimentos parecem não ser muito prazerosos no nosso paladar, mas quando a gente entende que aquilo ali vai eliminar veneno do nosso corpo, aquilo ali vai trazer nutrientes necessários para o corpo, então você começa a ingerir aquele alimento com muito mais prazer, porque você está fazendo aquilo com consciência, que não é só o paladar em si. E com o tempo, aquilo ali que parecia um pouco amargo ou um pouco doce demais, você começa a acostumar e ter até prazer naquilo. Você que fala assim, eu não consigo ler Bíblia, eu começo a ler, dá uma preguiça, é mais ou menos esse caso. No começo pode parecer amargo demais ou doce demais, é questão de costume. Com o tempo, você praticando a leitura da palavra de Deus, você passa a ser uma pessoa que não fica mais sem aquele alimento. Eu acho que dificilmente uma pessoa envolvida na palavra de Deus consegue ficar 2-3 dias sem ler a Bíblia. Por quê? Porque passa a ser o alimento, passa a fazer parte do dia a dia da pessoa. Então é isso aí, é essa meditação que eu quero deixar no seu coração hoje. Larga esse negócio pra lá de não poder discutir religião, não poder discutir política. Não, tem que discutir sim. É discutindo que a igreja hoje é o que ela é. Se pararmos de discutir, a igreja vai parar de avançar. O evangelho vai parar de avançar e alcançar pessoas que estão enganadas em determinada diretriz, em determinado conceito, estão em alvo errado, e a hora que tiver um encontro com esse evangelho verdadeiro e genuíno, que é o que nós cremos, no caso é o que eu creio, no caso é o meu alvo, né? Quando eles se deparam com isso, elas vão acabar tendo um encontro com Deus. Eu desejo para você um encontro com Deus também. E fique aí ligado, você não é inscrito no canal, se inscreva no TrimTab Compensador. Se você não sabe o que significa TrimTab, né? Temos o vídeo aí, por que TrimTab? Tem lá o vídeo que explica direitinho porque a visão desse canal, tá bom? Deus abençoe você, te guarde, paz, prosperidade e santidade.